e não entrava mais. Aí eu liguei lá, fiz um pedido, eles falaram que vinha aqui. Quando foi 3h30, mais ou menos, ela voltou. Eu nem sei se o cara vai vir, né? Bom, vamos lá. Romantismo no Brasil. Eu estava falando, né, quando eu fui interrompido pelo destino da internet, eu estava falando que o romantismo ele tem como base o conceito de identidade. E o romantismo, isso faz dessa escola uma das escolas mais importantes. Por quê? Porque todos os países que passaram por um processo de colonização vão ter na identidade um dos seus elementos principais, né? O que vai constituí-lo enquanto Estado é justamente a sua identidade. Isso significa, em termos literários, isso significa o quê? Que, independente do contexto histórico ou do período, todo país vai passar ou vai apresentar uma escola romântica. E por que falar disso é importante? Né? Por que isso é fundamental? Porque a gente tem na lista o Mayombe. E nós não temos na lista nenhum livro romântico. Nós não temos Iracema na lista. Nenhum romance do José de Alencar. Então, o Mayombe, que é uma narrativa do século XX, da década de 60, ao discutir o processo de independência política e econômica, né, de Angola, está fazendo uma discussão romântica. E essa discussão romântica passa pela caracterização dos soldados como heróis nacionais, né? E passa principalmente pela própria floresta. Porque falar em floresta é falar em cor local. E Mayombe é uma floresta que se encontra no norte da África, no norte de Angola, né? Acaba sendo norte da África. Então, a discussão do Mayombe é uma discussão romântica, né? Eu poderia até considerá-lo como um romance neorromântico, se eu quisesse dar uma definição mais específica, né? Um romance neorromântico. E aí, vamos trazer isso para o Brasil, tá? O espírito romântico, como eu já disse, chega no Brasil em 1808 com Dom João VI, que ao chegar no Brasil vai trazer com ele a corte francesa, a corte portuguesa, aliás. Essa corte portuguesa consome cultura da França. Então, quando a corte chegar aqui, vai desencadear aqui no Brasil um processo de europeização. Essa europeização vai ganhando força. Em 22 o Brasil se torna independente, né? E se tornando independente, ele precisa de uma literatura. Porque a literatura aliada à língua, né, são os elementos que vão fornecer esse caráter identitário, na medida que a literatura tem uma função, que é a de representar um determinado contexto histórico, né, um determinado período. Por isso que o romantismo é tão caro, né, é tão precioso para a nossa literatura brasileira. Qual é o problema desse romantismo? Ele é extremamente europeizado e idealizado. O idealizado é super fácil de se compreender, porque se eu estou querendo construir uma identidade nacional, eu vou construir essa identidade a partir de um índio perfeito, eu vou construir essa identidade a partir de uma natureza perfeita. Então, quando eu for narrar o clima do Brasil, eu não vou descrever como esse calor infernal, abafado. Eu vou descrever como um espaço idílico, paradisíaco, que é o que acontece quando você vai ler os romances indianistas, né? A lua, né? A jandaia da Iracema, o mar, né? A tribo, tudo é descrito de maneira extremamente idealizada. Para quê? Para criar uma identidade, obviamente, positiva. E isso vai acontecer com os romances urbanos também. Quando ele fala do Rio de Janeiro, dos salões cariocas, dos salões fluminenses, onde você tem um desfilar daquela sociedade, né,
que fala francês, toca piano, etc. Então, você tem uma idealização extrema. Essa idealização, que reforça o caráter identitário do Brasil, ela vai perdurar até 1922. Em 1922, com os modernistas da primeira fase, da fase heróica, que você vai ter uma ruptura com o passado. Então, esses elementos nacionais, eles não me servem mais, porque eles são idealizados, e o Brasil não é isso só. E aí eles vão propor o pau-brasil, e aí entra aquela questão manifestos, etc. Em termos de romantismo brasileiro, então, pilar, a palavra-chave é projeto literário do romantismo, a construção de uma identidade. Essa identidade, ela se dá por meio de duas vertentes. Vertente 1, uma vertente nacionalista, que vai valorizar o país, né? Vai valorizar a nação. E aí, nessa vertente nacionalista, um elemento é fundamental, que é a volta ao passado. Então, você está na Europa, né? Você tem uma Europa transformada, né? Que acabou de sair de uma Revolução Francesa. E a Revolução Francesa deu uma bela sacudida nas estruturas sociais, políticas, econômicas da França e da Europa como um todo. Tá? Você tem lá, depois você vai ter lá a figura de Napoleão Bonaparte, né? Mais para frente, que é uma figura robusta, né? Dentro da história. Então, a Europa precisa se reconstruir. Então, a volta ao passado é a ferramenta que o romantismo vai encontrar para reconstruir a identidade europeia. E qual é o passado da Europa? Idade Média. Por isso que uma das características do romantismo europeu, francês, inglês e português, é a presença do medievalismo. Porque qual é o passado da Europa? Idade Média. Idade Média. Então, o que eu trago da Europa? Eu trago da Europa sofrimento amoroso. Ou melhor, coita amorosa, do trovadorismo, que o romântico vai chamar de sofrimento amoroso. Eu trago da Europa a religiosidade. Eu trago da Europa os ideais nobres, de nobreza. Por isso que você tem nos romances europeus, românticos, a figura dos cavaleiros medievais. Rei Arthur, os Três Mosqueteiros, e etc. Né? E eu trago a figura isso, a questão nacionalista. E você tem a segunda vertente do romantismo, que é a vertente individualista, que vai valorizar o homem, que agora está na sua plenitude no centro do mundo. Tá? O mundo gira em torno dele. Então, vai sair o conceito de antropocentrismo e entra o conceito de egocentrismo. É o eu que está no centro do mundo. São os meus desejos, são as minhas vontades. O romance que vai mostrar muito bem esse individualismo e o caráter nobre do burguês é o romance chamado Robinson Crusoe, do Defoe, que é o primeiro romance romântico inglês. Tá? Robinson Crusoe. E aí você tem Os Miseráveis, onde você tem a valorização do homem, né? Do Jean Valjean. Né? Tá ali. Então você tem essas duas vertentes, que no Brasil vão se repetir. Só que aqui no Brasil, você vai ter o romantismo que vai se desenvolver na poesia e o romantismo que vai se desenvolver na prosa. Em ambas expressões literárias, as duas vertentes estão presentes. A nacionalista, que vai valorizar a nação, a nova nação que acabou de se tornar independente, e a individualista que vai valorizar o homem burguês. Por isso que o amor é o ideal burguês e o amor é tão importante. Por isso que os romances românticos urbanos falam de relações amorosas, né? Final feliz. Os heróis almejam um final feliz, por conta dessa valorização do individualismo. Por isso que o casamento no romance, no folhetim romântico é tão importante, porque o casamento seria o ápice, né, dessa valorização do homem. E é por isso que lá na frente o realismo
ao criticar a alienação romântica, vai ter como foco, como alvo, o casamento. E como que o realismo vai desconstruir a ideia de casamento? Adultério. E aí você tem todos os romances realistas falando de quê? Traição. Falando de quê? De adultério. A começar pelo principal deles, que é Madame Bovary, e terminando com Dom Casmurro em 1900, onde o adultério, né, aparece de maneira tangencial. A questão ali não é adultério, a questão ali é o narrador, que é louco da cabeça. Tá? O Bentinho tem problemas. Tá? Então, nacionalismo, individualismo no Brasil vai acontecer na poesia e na prosa. Na poesia, você tem a divisão que é idêntica à divisão europeia. Primeira, segunda, terceira geração. Essa divisão só serve para a poesia. A prosa, você tem uma outra divisão. Então, você não vai tentar encaixar a primeira geração é nacionalista, a segunda geração ela é mal do século e a terceira geração ela é condoreira abolicionista. Você não vai encaixar isso no romance porque não vai fechar. Né? Os romances, eles são divididos em temas. A gente vai ver romance regionalista, romance urbano, romance indianista, romance histórico. A prosa é totalmente diferente. Tá? Então, aqui, né, na apostila, primeira geração romântica brasileira. Tá? Você tem dois escritores. O Gonçalves de Magalhães, que não é tão importante assim. Ele, o autor de um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades, que marca o início do romantismo. E ele também publica em Paris uma revista chamada Niterói. Tá? De cunho bastante nacionalista, falando da natureza, falando dos índios. Tá? O interessante é que Suspiros Poéticos e Saudades, ao mesmo tempo que é um romance que marca o início do romantismo, é um romance que marca o fim do arcadismo. Então, ele tem duas funções. Mas o principal escritor da primeira geração indianista ou nacionalista é o Gonçalves Dias. Tá? Então, o Gonçalves Dias ele vai ter uma poesia robusta. Tá? E ele vai falar principalmente da figura do índio. Tá? E você vai ter nele temas recorrentes, que são temas românticos. Claro, ele é um romântico. A questão do saudosismo. Tá? O saudosismo é um elemento principal. Então, aqui, nós temos a Canção do Exílio, né? Que é talvez o poema mais conhecido dele. O que nós temos na Canção do Exílio? Nós temos a dicotomia entre o lá e o cá. Então, o eu lírico está em Portugal, né? Que é o cá. E em Portugal, ele sente falta da sua terra, né? Da sua terra natal. Ele é acometido por saudade. E aí ele começa a descrever nesse poema como é a terra dele. Só como ele está imbuído de saudade, essa terra que é o lá vai ser sempre melhor que o cá. Vai ser melhor porque é mais idealizada, vai ser melhor porque ele está cheio de saudade. Então ele vai fazer um elogio, né, à terra brasileira, né, e vai construir ela de maneira idealizada. E o mais interessante que, se você observar na leitura do poema, o recurso que você usa para qualificar alguém positivamente ou negativamente é o uso de adjetivos. Na Canção do Exílio não tem um adjetivo. Ela é construída toda com substantivo. Tá? Então, com o uso abusivo de substantivos, ele consegue narrar a sua terra totalmente idealizada, repleta de saudade. Tá? Então, os epítetos, as qualidades, são todas construídas a partir de substantivos. Então, vou ler rapidinho. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Um outro elemento importante da poesia romântica, da primeira geração, da segunda também, é o abuso da musicalidade.
E a musicalidade, ela tem uma função aqui. A função da musicalidade é favorecer a memorização. Então, quanto mais musical, mais fácil de memorizar. E no romantismo, principalmente a terceira fase, os poemas eram declamados, né? Em praça pública. Então, você tinha que decorar um poema e ler em voz alta, né? Declamar em voz alta. Então, a musicalidade ajuda bastante. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, as aves de Portugal não são como as aves do Brasil. O canto brasileiro, o canto das aves brasileiras, são cantos mais bonitos do que das aves portuguesas. Aí ele começa, aí ele se apropria, né? Nosso céu, ele faz uso do possessivo. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, tudo na terra, né? Tudo na ausência é melhor. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho, um elemento romântico aí, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Olha a data de publicação desse poema, 1843. Posso contar uma coisa triste? Ele estava em Portugal, na volta ao Brasil. Antes de chegar no Brasil, o navio onde ele estava naufraga e ele morre sem ter visto a terra dele cheia de palmeiras. Ele não vê mais, né? Ele morre no naufrágio antes de chegar em solo brasileiro, né? Então teve um triste fim aí para ele. Então ele é a primeira geração. O que caracteriza a primeira geração? Poesia nacionalista. Presença do índio e presença da cor local e do saudosismo. Desses três elementos. O índio, como ele é? Ele é idealizado. Tá? É o modelo do Bon Sauvage, do Rousseau. Tá? Pronto para se tornar cristão. A natureza, como ela é? Cor local. O que é a cor local? É quando a natureza reflete o estado de espírito dos personagens. Se eu estou triste, o dia está nublado. Se eu estou feliz, o dia está ensolarado. Se eu estou feliz, a jandaia canta. Se eu estou triste, a jandaia para de cantar. Então, você tem uma relação hierárquica entre você e a natureza. Nessa relação, você está em cima. Você é superior. Por que é importante você saber disso? Porque quando chegar no naturalismo, e quando chegar principalmente no romance de 30, o jogo vira. Tá? O espaço, a natureza passa a ter mais força sobre o personagem. É o que acontece no Vidas Secas, é o que acontece no Angústia, por exemplo. Tá? Então, por isso que é importante você saber disso. Então, o índio idealizado, cor local, tá? E o saudosismo, que é a volta ao passado. Aqui tem um poema que é o Yuca Yuca Pirama. Yuca, em tupi, significa matar, desculpa, morrer. Pirama é aquele, né, aquele homem, né? Abá é homem, pirama também serve como homem. Yuca Pirama significa aquele que deve morrer. É um poema famosíssimo, tá? O Juca Pirama está preso, né? Ao redor dele está tendo um ritual de canibalismo, porque ele vai ser o prato do dia, porque os índios acreditavam, alguns índios, que ao comer a carne do inimigo, ele adquiria as forças do inimigo, né? Aí pintam o corpo dele, etc. Quando ele vai ser morto,
ele faz uma coisa que um índio corajoso jamais deveria fazer, que é chorar. Aí o cacique da tribo inimiga fala, para tudo. Por que você está chorando? Né? Aí ele fala, eu estou chorando porque se eu morrer, o meu pai, que é um cacique velho, não vai ter ninguém para cuidar dele. Então eu te peço, me solte, eu vou lá cuidar do meu pai, assim que ele morrer, eu volto e me entrego. Aí o cacique da tribo inimiga fala assim, pode soltar, nós não queremos carne de covarde. Né? Aí ele volta para casa. Quando ele chega, o pai está velho e cego. Mas o pai sente o cheiro das tintas, passa a mão no rosto dele e tal, vê que ele está com o corpo todo pintado. E o pai desconfia, se você está com o corpo todo pintado, você não deveria estar aqui, você já era para estar morto. Aí ele conta para o pai o que aconteceu. O que o pai, filho da puta, faz? Expulsa ele. Fala assim, joga 7 pragas em cima dele. Você não serve para ser meu filho, porque você é covarde. Aí ele volta para a tribo, né? Cabisbaixo, repleto de pragas, de maldições em cima dele. E aí, para provar que ele não era covarde e corajoso, né, tem um embate dele com a tribo, ele mata todo mundo da tribo. Até o ponto do cacique falar, por favor, para, você já provou que é um homem corajoso e nobre. Aí ele volta e cai nos braços do pai, exausto, e o pai fala assim, esse sim é o filho que eu me orgulho tanto. E aí termina a história do Juca Pirama, tá? Então diz assim, ó, no centro da taba se estende um terreiro, onde ora se adura o concílio guerreiro, da tribo senhora, das tribos servis. Os velhos sentados praticam doutrora, e os moços inquietos que a festa enamora, derramam-se em torno de um índio infeliz. Aqui é o início, né? A descrição dele amarrado, né? E aí depois, no canto 4, tem um canto de morte dele, que é super conhecido, né? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo punjante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Muita atenção, tá? Porque o Enem adora o Juca Pirama, principalmente por conta das intertextualidades. O Oswald de Andrade fez uma intertextualidade com o Juca Pirama. O Murilo Mendes, os modernistas, né, em geral, o Murilo Mendes fez uma intertextualidade com o Juca Pirama. Então, ele sempre aparece, né, como que o índio está descrito, né, e como que o índio modernista está sendo mostrado para fazer um cotejo. Então, sempre aparece dessa maneira, né? Aí o canto 5, aí tem os trechos, né? Soltai, diz o chefe, pasmatuba, os guerreiros murmuram, mal ouviram. Nem pode nunca um chefe dar tal ordem. Brada a segunda vez com voz mais alta. Afrouxam-se as prisões, a embira cede. A custo sim, mas cede. O estranho é salvo. É livre. Né? Aqui é a hora que ele parte para o encontro com o pai dele, né? E aí a gente vai para o momento que o pai começa a lançar as pragas, que é o canto 8, né? Tu choraste em presença da morte, na presença de estranho choraste, não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presas de visa e morés. Né? E aí continua as pragas. Né? O poema todo ele é narrado por um velho índio, que, na verdade, no canto 10, você descobre que esse narrador velho, na época, ele foi testemunha ocular do que aconteceu, ele era uma criança. Então o narrador fica todo o tempo falando, meninos eu vi, né? Tudo isso que eu estou contando para vocês foi verdade. Ele foi um guerreiro forte, foi um guerreiro nobre, né? Ó, um velho timbira, coberto de glória, guardou a memória
do moço guerreiro do velho tupi. E à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos eu vi. Então, no Juca Pirama, você tem aí o auge, em termos de poesia, da presença do índio. Prosa, o auge é Iracema. Tá? A gente tem a tríade indianista que a gente vai falar daqui a pouco. Antes do descobrimento, momento do descobrimento, pós-descobrimento. Né? O Birajara, Iracema e o Guarani. Tá? Mas em termos poéticos, o auge é o Juca Pirama. Tá? Muito bem. Daí entramos na segunda geração. É a mais gostosa, é a que eu mais gosto. Tá? Segunda geração romântica, ela recebe o mesmo nome que a segunda geração europeia. Ela é chamada de mal do século, ela é chamada de byroniana, numa referência ao Lord Byron, ela é chamada de mal do século, byroniana e ultrarromântica. Tá? O que caracteriza a segunda geração? A busca compulsiva, obsessiva pela morte. A morte é o grande tema da segunda geração. Essa ideia de spleen. Só que para os românticos da segunda geração, a morte não é algo negativo. A morte é algo positivo. Por quê? Porque coloca fim ao sofrimento do romântico. E dá a ele a possibilidade de se encontrar no além, em outro mundo que seja, com a amada que acabou de morrer. Então, o principal tema é a morte, mas é uma literatura pessimista, mórbida, repleta de gótico, né? Fazem alusão à necrofilia, tá? Alguns poemas são satanistas, né? Depois você vai ter o grande poeta francês que é o Baudelaire, com o Fleur de Mal, que tem poemas satanistas, tá? Mas satanista, gente, não no sentido cristão, sabe? Não, chifre, enxofre, caldeirão e fazendo apologia a Lúcifer, mas satanista no sentido de rebeldia. E aí você tem uma retomada da figura luciferiana, né, de Lúcifer, né? E qual é a representação do Lúcifer? Nós temos uma representação pejorativa que é clichê, né, o diabo. Beleza? Que é uma representação da Idade Média. Então, volta ao passado, traz a figura do diabo de novo. Só que esse diabo, ele vai se apresentar de maneira diferente. Que maneira? Da maneira mais essencial possível, que é a essência luciferiana, que é a questão da contestação. Né? O romântico ele é contestador, ele é rebelde, ele quer romper com o status quo. Foi isso que Lúcifer fez, né? Por isso ele foi expulso do paraíso. Então, os poemas satanistas, né, na verdade, vão expressar essa rebeldia que caracteriza tão bem o romântico. Por isso que o romântico se veste todo de preto, tem toda uma cultura gótica em cima, né, que é a maneira dele se impor em relação ao mundo, né, porque ele se acha maior que o mundo. Né? O romântico, tudo gira em torno dele. Ah, ela não me ama, beleza, então eu me mato. Né? Ele é extremamente arrogante. Tá? Então, a segunda geração ela se caracteriza dessa maneira. No Brasil, a gente vai ter vários autores da segunda geração. Vários. Temos um que era importante, que é o Álvares de Azevedo, tá? Que vai escrever Noites na Taverna, vai escrever Líria dos 20 anos. Tá? Mas a maioria deles vai falar da mesma coisa. O amor não idealizado, o amor inacessível, delírio, sonho, busca pela morte, ideias obsessivas de suicídio, solidão, tuberculose,
São os temas recorrentes. Volta ao passado. E por que a volta ao passado? Porque no passado estava na infância. A infância foi o único momento em que eu fui amado. Então você tem uma obsessão pela infância, obsessão pela irmã, pela mãe. O Álvaro Azevedo tem uma obsessão pela irmã e pela mãe. Se você vai ler a obra deles, várias cartas ele escrevendo, deprimidíssimo, daqui do Largo São Francisco, da Sanfran, né, onde ele fazia direito, escrevendo para a mãe várias cartas falando de suicídio, falando que quer se matar, falando que não tem amigos, enfim, aquela coisa bem deprê, sabe? Bem romântica, bem melancólica. Inclusive, eu não sei se alguém vai prestar Sanfran, lá na Sanfran tem um busto dele, né? Bem no centro, assim, tem um busto. Aqui estudou Álvaro de Azevedo, nananana. Morreu, todos praticamente morreram virgens, tuberculosos, com 20 anos de idade, tá? 20 e poucos anos de idade. Então temos aí o Casimiro de Abreu, tá? Que é o poeta conhecido como poeta da infância, tá? Porque o tema da infância é muito recorrente. E aí um poema dele super famoso, um fragmento, meus 8 anos, né? Olha o saudosismo. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, quer dizer, a saudade faz com que ele descreva a infância, e quando ele descreve a infância, ele insere nessa descrição elementos da natureza. E tudo é idealizado, né? Ele está naquelas tardes fagueiras, tranquilas, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Quer coisa melhor? Como são belos os dias! Olha a idealização. Do despontar da existência. Na infância tudo é belo, né? Criança tem direito de brincar, estudar, tudo é muito gostoso, né? Respira a alma inocência com perfume e flor. Aí ele começa a estabelecer uma relação com a existência e a natureza. Então ele diz assim, o mar é lago sereno na infância. E o mar o mar é agitado, o mar não tem nada de sereno, né? Como diz o Drummond, sereno é a lagoa que é parada. O mar não, o mar é agitado. Mas na infância, como é que é o mar? O mar é sereno. Na infância você não tem preocupações. O mar é lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. Né? Lembrando que quando você tem 8 anos, tá? Que auroras, que sol, que vida, mandar ele para o inferno, né, com esse calor. Que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, ele cresceu, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Né? Então, ó, ele volta ao tempo, porque o presente dele tem sofrimento. Então, o que ele vai fazer na segunda fase? Ele vai voltar no tempo, o passadismo, né? Isso tem um nome, né? É a fuga da realidade, tá? O saudosismo aliado à fuga da realidade. Ele foge, né? Foge para a infância, porque lá na infância ele encontra o acolhimento. Você vê que a terra o acolheu, né? O céu o acolheu, a mãe e a irmã o acolheram, né? Ambas acolheram o eu lírico. Então isso é bem característico, né? Tem um Amor e Medo aqui que não é tão interessante.
Eu vou pular porque temos que falar do mais importante de todos, que é o nosso Álvares de Azevedo, tá? Primeiro, o Álvares, a poesia dele, ele fez uma peça de teatro, fez um livro de poesia chamado Noite de Taverna, é uma poesia, escreveu bastante, tá? A poesia dele tem dois momentos. Tem um momento 100% segunda fase, e tem um momento em que ele insere humor, né? O que a gente conhece como humor negro, né? Um pouco de sarcasmo, faz uso de ironia. Então é importante isso na poesia do Álvares de Azevedo, porque isso acaba sendo uma exceção em relação aos outros românticos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você pode esbarrar no Enem ou na Unesp com um poema do Álvares de Azevedo repleto de sarcasmo e você se perguntar, mas o que esse sarcasmo, o que essa ironia está fazendo aqui se ele é um escritor romântico? Ele deveria estar melancólico. É porque é uma das características da poesia dele, tá? Também, tá? Então ele nasceu no dia 12 de setembro, virginiano, hein? Foi 12 de setembro. Deve ter um Plutão na casa 1 lascado, né? Em São Paulo, onde seu pai estudava, transferiu-se para o Rio. Sensível e adoentado, estuda sempre com brilho nos colégios Stoll e Dom Pedro II, tá? Onde é aluno de Gonçalves de Magalhães. Tá? Aí vai falando da trajetória dele. Ele é chamado de Lord Byron brasileiro, né? Sofrendo de tuberculose, conclui o 4º ano do seu curso de Direito e vai passar as férias no Rio de Janeiro. No entanto, ao passear a cavalo pelas ruas do Rio, sofre uma queda, coitado, que traz à tona um tumor na fossa ilíaca. Sofrendo dores terríveis, é operado, sem anestesia, atestam seus familiares. E após 46 dias de padecimento, vem a falecer no domingo de Páscoa, no dia 25 de abril de 52. Então ele morre bem jovem, ele morre com 19 anos, 31, 41, 42, ele morre com 21 anos, né? Sua obra foi toda publicada postumamente, então nenhum de seus poemas ele viu ser publicado. Produziu Lira dos 20 anos, que é a mais importante, tá? E Conde Lopo, que é super desconhecido. Noite da Taverna é um conto que fala de necrofilia, tá? E Macário, que é o teatro. A peça Macário tem a presença do diabo, tá? Satanás, tem uma coisa meio mórbida, meio escura, meio, sabe, gótica. Em Lira dos 20 anos, encontram-se os melhores poemas de Álvares de Azevedo. Há uma parte dessa obra em que aparece uma poesia humorística, infância de humor quase negro. Então, dentro do Lira dos 20 anos, vai surgir a presença dessa ironia, desse deboche, né? Em geral, esse deboche é contra ele mesmo, né? Ele tem esse senso crítico. Vamos lá. Aqui ele escreveu um sonetinho, tá? Onde ele vai descrever a mulher. Sobre as mulheres românticas, uma coisa importante de se falar. Como que era a mulher romântica? Inacessível, equiparada a uma santa. Ponto. Intocada. Virginal. Certo? Ele só toca na mulher em algumas situações. Se ele beijou a mulher, ou ele acorda do sonho, era um sonho, um delírio, tá? Se não era sonho, se o beijo aconteceu, provavelmente quando os lábios dele tocam na face dela, ele sente a face gelada,
ela já está morta, tá? Ou está pálida, está quase morta, está moribunda. Então a mulher sempre vai aparecer, a mulher romântica, né? É essa mulher que o Antônio Cândido fala, mulher flor. É a mesma, David, é a mesma. Por que que é a mesma? Porque o romantismo volta ao passado. Passado do romantismo é trovadorismo. Passado da Europa, Idade Média. O que que eu tenho na Idade Média? Trovadorismo. O que que eu tenho dentro do trovadorismo? Cantiga de amor. O que que eu tenho na cantiga de amor? Sofrimento amoroso. Coita amorosa. Mulher inacessível. É a mesma mulher, tá? Totalmente inacessível. Certo? Pálida, a luz da lâmpada sombria. Só um minutinho, gente. Pálida a luz da lâmpada sombria. Sobre o leito de flores reclinada. Como a luz, como a lua por noite embalsamada. Entre as nuvens do amor, ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens. Travou? Ah. Não sexual, tá? Você tem uma sensualidade, né? Bem sutil, quando ele fala, né? Formas nuas no leito. Então, né? Professor, Oi. deu uma travada e já faz um tempinho já, uns dois minutos, eu acho. Sério? Sério. É. E eu tô falando sozinho? Aonde que eu parei? Qual foi a última coisa? Ah, se eu não me engano, tinha parado. Era um anjo entre nuvens da alvorada. Eu não Tá, sei então se vou foi aí. voltar. Aham. Vou voltar. Gente, eu não percebi. Eu percebi que agora que caiu e voltou. Bom, então nesse poema ele descreve a mulher. Ela é totalmente idealizada, equiparada a uma santa, inacessível. O que é interessante nesse poema? Ela está morrendo e está seminua, tá pálida. Ao descrevê-la, né, esse momento que ela está quase morta, ele pincela uma certa sensualidade. Então, vou repetir a estrofe. Ó. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Ele está descrevendo ela. Era mais bela. Olha a sensualidade entrando. O seio palpitando. Negros olhos, as pálpebras abrindo. Formas nuas no leito, resvalando, virando de um lado para o outro. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti
as noites eu velei chorando, por ti, nos sonhos, morrerei sorrindo. Né? Então, aqui você tem uma descrição totalmente idealizada da mulher. A grande questão para o romântico de segunda fase é o quase. O tesão dele está no quase. É a quase realização. O amor nunca vai se realizar de forma completa. Exemplo, você pode pegar a Dama das Camélias, que é um romance. Quando ela deixa de ser prostituta e arranja um grande amor e vai se casar, ela pega a tuberculose e morre. Lucília, do José de Alencar, a mesma coisa. Né? As heroínas românticas não têm o direito de viver o amor na sua plenitude. Iracema, mesma coisa. Morre depois de dar à luz ao Martim, ao Moacir. Né? E isso vai se refletir na poesia também. A mulher é sempre descrita dessa maneira. Aqui tem um fragmento de um dos poemas mais conhecidos dele, tá? Que é Lembrança de Morrer. Como é que ele vai descrever a morte? E aí dá dó, né? O cara já tinha tuberculose, vai andar a cavalo, cai, provavelmente na fratura exposta, descobre que ele tem câncer, é operado sem anestesia, fica 46 dias padecendo para depois morrer, mas fácil me ter uma bala na cabeça. Coitado. Então sofreu pra caramba. Então ele faz Lembrança de Morrer. O que a gente tem que pensar é o seguinte, quantos anos ele tem? 20. E isso é muito significativo, porque os poetas do século XIX são todos jovens, desde o Álvares de Azevedo até o Rimbaud francês, né? E morrem jovens. Quando em meu peito rebentasse a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfalhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma noite, que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Então, quando ele morrer, ele está dizendo, eu não quero que chorem por mim. Né? Eu não quero ninguém chorando. Né? E eu não quero também que ninguém derrame nenhuma lágrima. Não quero choro, não quero cântico. Eu deixo a vida como deixa o tédio, olha o spleen, né? Spleen é esse tédio. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, o poente caminheiro. É bonita essa imagem, né, gente? A pessoa caminhando no deserto, ela vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai ficando cada vez menor, até desaparecer no meio do pôr do sol. Ele deixa a vida dessa maneira, paulatinamente, né? Repleta de tédio, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Quer dizer, uma noite inteira de sofrimento, de escuridão, que se desfaz quando ele morre. Porque quando ele morre, alguém vai lá tocar o sino, que alguém morreu. Como desterra de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade, e desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. A única saudade que eu tenho era aquela em que eu era inocente, puro e tinha ilusões. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti! De quem que ele vai ter saudade? Da mãe. Ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. E aí, o final é super conhecido. Descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. A sombra de uma cruz, escrevam nelas, lindo, né? Foi poeta, sonhou e amou na vida. Né? Então você tem o grande finale. Totalmente romântico, né? A morte está idealizada aqui,
né? A passagem que ele está fazendo está totalmente de maneira idealizada. Tem volta ao passado, ele faz referência à mãe, né? Tem a natureza, que reflete o estado de espírito dele. Enfim, todos os elementos românticos aqui. Spleen, né? Depois vem ela. É bem legal esse daqui. Tá? Vamos lá. Ela. Vamos ver o tom dessa mulher. Percebam a mulher primeira, que está pálida, resvalando seminua na cama, com essa mulher aqui. É ela, murmurei tremendo. E o eco ao longe murmurou. É ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, minha lavadeira na janela. David, vulgo Bigodinho. O que ele fez quando ele escreve minha lavadeira da janela? O que ele está fazendo? Compara com a outra mulher, que está pálida, seminua, virgem, que parece um anjo, com essa, que ele vê e grita, é ela, eu a vi, minha fada. Quem é essa fada? Minha lavadeira na janela. O que é esse lavadeira na janela? O que ele está fazendo? Putz, professor, eu não sei se eu interpretei errado, mas seria tipo uma dona de casa, talvez? Ou Sim, isso. não? Mas o que significa ela ser lavadeira? Como que era a Ah, mulher ela no... purifica. Oi? Hã? Ela purifica algo? Não, olha só, ó. Hã? Eu entendi porque você falou da lavadeira, porque lava água, etc. Mas faz outro pensamento. Como é a mulher no romantismo? Idealizada. Que vai desfilar onde? Nos salões fluminenses, certo? Como que ela é descrita? Virginal, pura, como um anjo. Quando ele pega essa mulher e transforma ela numa lavadeira, o que ele faz? A lavadeira não é idealizada. Ele está apaixonado por uma lavadeira. Não é romântico. Uma coisa é ele falar, eu sou apaixonado por um anjo. Outra coisa é ele falar que ele está apaixonado por uma lavadeira. Então ele promove uma desconstrução da imagem romântica da mulher. E essa desconstrução, o fato dele sentir desejo por uma lavadeira, que provavelmente é uma mulher casada, ou não é uma mulher virgem mais, isso já indica que ele está tendo indícios da próxima escola, onde a mulher vai ser não mais a mulher flor, mas a mulher fruta para ser comida. A metáfora do Antônio Cândido. A mulher romântica, a mulher flor, para ser idealizada, para ser exaltada. A mulher realista é a mulher fruta, para ser comida. Então, quando ele fala, é ela, a minha lavadeira da janela, ele está promovendo uma desidealização da mulher, e essa mulher está ficando mais carnal. Ela está deixando de ser anjo, porque quando ela é anjo, ela é espiritual. Quando ela é lavadeira, ela passa a ser mais carnal. Percebe? Vamos ver se no poema tem outros elementos dessa carnalização. Dessas águas furtadas onde eu moro. Olha o humor aqui. Dessas águas furtadas onde eu moro. Eu a vejo estendendo no telhado. Gente, não é uma imagem romântica. Se você pegar os sofrimentos do jovem Werther, o momento que o Werther se apaixona pela doce Carola é o momento que ela está alimentando os passarinhos. Sabe como ela alimenta os passarinhos? Ela coloca farelo de pão na boca e o passarinho vem e come na boquinha dela. Aí você tem uma cena extremamente romântica. Agora aqui, eu a vejo estendendo roupa no telhado, os vestidos de chita. Tá? Chita é um pano bem pobrezinho, áspero. A Capitu usava, né, vestido de chita quando era criança. Tá? Os vestidos de chita,
as saias brancas, eu a vejo e suspiro enamorado. Ele está fazendo uma crítica a ele mesmo, à própria escola que ele pertencia. Essa noite eu ousei mais atrevido, nas telhas que estalavam nos meus passos, e espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços. Ele queria, né, subir, invadir a casa dela para vê-la dormir. Como dormia! Que profundo sono! Tinha na mão o ferro de engomado, aquele ferro de passar roupa, sabe? Pesadão, de brasa. Ela dormiu com o ferro na mão. Como roncava! Maviosa e pura. Gente, ronco é algo romântico? Não é. Uma mulher roncando é algo romântico? Não é. Uma mulher do spleen mesmo, não desse daqui, porque aqui tem humor, já está mudando, mas as mulheres românticas, elas não roncam. Né? Quando ele fala que ela ronca, ele desidealiza totalmente. Como roncava, maviosa e pura. O ronco dela tinha até uma, né, um ir e vir, claro, né? Quase caí na rua desmaiado. Afastei a janela, entrei medroso. Palpitava-lhe o seio adormecido. Fui beijá-la. Roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Oh, de certo, pensei. Tinha um bilhete no seio dela, né? Aí ele pega o bilhete. Oh, de certo, pensei. É doce página, né? É a página de um romance. É um poema. Onde a alma derramou gentis amores. São versos dela que amanhã, de certo, ela me enviará cheia de flores. Ele achou que aquele bilhete era um poema feito por ela, que seria enviado para ele, repleto de flores. Tremi de febre, venturosa folha. Quem pousasse contigo neste seio, como Otelo beijando a sua esposa, faz uma referência aqui ao Otelo do Shakespeare, né? Otelo e Desdémona, né? Como Otelo beijando a sua esposa, eu beijei a tremer de devaneio. É ela, repeti tremendo. Mas, neste momento, cantou uma coruja. E quando a coruja canta, é indício de mau agouro. Abri-cioso a página secreta. Oh, meu Deus! Era um rol de roupa suja. Mas se Werther até cita, né, os sofrimentos do jovem Werther. Morreu por ver Carlota dando pão com manteiga às criancinhas. Se achou assim mais bela, eu mais te adoro, sonhando-te a lavar as camisinhas. É ela, meu amor, minha alma. A Laura, que é a musa inspiradora do Petrarca, né? Beatriz, a musa inspiradora do Dante Alighieri, que o céu revela. É ela, murmurei tremendo. E a natureza e o eco ao longe suspirou. É ela. Né? Então, o que você tem aqui? Né? Ele está apaixonado por ela? Tá. Mas o mais importante nesse poema é que ele promove uma desconstrução do modelo romântico da mulher. A mulher aqui, né, ela ronca, ela está mais humana, ela não está tão longe assim, não está num pedestal inacessível. Né? Tanto que ele chega perto. Né? Você tem todos elementos aí que a aproxima das mulheres realistas. Tá? Aí vem outros autores, Junqueira Freire, autores menores, né? Fagundes Varela, né? Vai falar que é bastante religioso, Cântico do Calvário, uma poesia mais mística,
Conflito. São Professor, autores melhores. Oi? perdão te interromper. Eu ainda não entendi muito bem a figura da coruja, naquela parte que você falou que é Ah, porque indício. você nunca ouviu falar que aqui em São Paulo não tem isso, né? Mas no interior, quando a coruja canta, é mau agouro, é indício de que algo ruim vai acontecer, alguém vai morrer, entendeu? É azar. Então, por isso que essa menção aqui, a coruja, né? Na hora que ele ia beijar, né? Na hora que ele ia abrir o bilhete, a coruja cantou. Então, quer dizer, alguma coisa ruim vai acontecer, né? Aí Junqueira Filho, Fagundes Varela e terceira geração romântica. A terceira geração, ela é chamada de poesia condoureira ou poesia hugoana. Hugoana numa referência a Victor Hugo, tá? O que é importante da poesia de terceira geração? É uma poesia engajada. Nessa poesia, a literatura vai ser usada como instrumento de denúncia social e política. Então, a palavra é uma ferramenta que briga, que luta pela libertação dos homens. Então, os poetas da terceira geração são todos abolicionistas. Tá? E o tema recorrente vai ser a liberdade. O grande poeta da terceira geração brasileira é o Castro Alves, que vai escrever um livro chamado Os Escravos, um poema chamado Vozes da África, Navio Negreiro, né? Tem até um trecho aqui que eu vou ler, que é super conhecido. Tá? Então, Castro Alves é o poeta ligado a tema social. O que você não pode esquecer? Poesia engajada. Esse engajamento você já teve no arcadismo. Esse engajamento você tem aqui mais forte ainda, mais explícito. Esse engajamento é sugerido no pré-modernismo e ele explode na segunda geração de 30. Tá? É o poeta ligado a temas sociais com preocupações abolicionistas. É conhecido como poeta dos escravos. Entre sua vasta obra, encontra-se os seguintes livros: Esplumas Flutuantes, que são poemas de amor, né? De 1870. Os Escravos, né? Que é a poesia bem engajada. Gonzaga ou a Revolução de Minas, que é um drama histórico. Então, ele fez, neste livro, o que a Cecília Meirelles fez com o Romanceiro da Inconfidência. Pegou a Inconfidência Mineira e ficcionalizou. Tá? Um dos seus poemas mais conhecidos é Navio Negreiro. Tá? Mas ele fez, além da poesia abolicionista, a poesia lírica também. Tá? Então, aqui está a poesia lírica, mas eu prefiro ler a abolicionista, certo? Navio Negreiro. Estamos em pleno mar. Ah, outra coisa. A poesia abolicionista, ela foi feita para ser declamada, não para ser lida. Então, o que o Castro Alves fazia? Entre uma peça de teatro e outra, ou entre um interlúdio e outro, que são aquelas pausas, ele levantava enlouquecido, e começava a declamar os poemas, né, em prol dos negros. Tá? Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinco luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, dois infinitos, ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem, onde vai das naus errantes? Está descrevendo o navio,
né, que acabou de embarcar. Quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço, neste Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavio do poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar do cometa. Albatroz, águia do oceano. Ele está descrevendo de maneira grandiosa, né, aquele navio gigantesco, repleto de escravos, cortando os mares, o Atlântico, né, saindo da África rumo ao Brasil. Mas a parte que eu quero ler é o item 4, onde ele vai descrever o tombadilho do navio, onde os negros estão enclausurados e acorrentados. Era um sonho dantesco. Por que dantesco? Faz referência a quê? Era um sonho dantesco o tombadilho do navio. Faz referência a quê? A Dante Alighieri. Dante Alighieri escreveu que livro? A Divina Comédia. Certo? E do que trata a Divina Comédia? Ela é dividida em inferno, purgatório, paraíso. O poeta Virgílio pega Dante pela mão e leva ele para fazer um tour no inferno. Lá o inferno é dividido em 7 círculos, cada círculo é um pecado capital. Então, quando ele desce no tombadilho, o que ele vê? Um sonho dantesco, um sonho infernal, repleto de sofrimento. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. E aí, gente, você tem uma coisa muito legal, né? Porque deve ser escuro, junto à cor do negro, mais o sangue, mais a vela, dá esse clima, né, de sofrimento, né? O negro ali acorrentado como um bicho, né? Tinir de ferros, estalar de açoite, ó. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Eles não estão dançando porque eles querem, eles estão dançando porque eles estão fugindo das chicotadas. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Né? Do peito da mãe não sai leite, sai sangue. Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. O chicote, né? Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas aspirais, né? Eles fazendo assim com o chicote. Qual um sonho dantesco, as sombras voam. Gritos, ais, maldições, preces ressoam. E ri-se Satanás. Tá? Então aqui, perceberam o engajamento dele? Como que ele descreve o martírio, o sofrimento do negro em meio à escravidão, né? Ok? Todo mundo entendendo até aqui, gente? Alguma dúvida? Tá claro? Felipe,
Tá? Quantas pessoas tem aí na sala? É 12 contando com o senhor. 12? Tá. Beleza, Lê. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mas que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Né? Quem são esses negros, né? Que estão sofrendo? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice vulgaz. Perante a noite confusa, dize tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto, os africanos, né? Do Saara. Onde a terra, lindo, né? São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz. Onde vive em campo aberto, no deserto, nas aldeias, a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres masqueados combatem na solidão. Adoro essa parte, muito linda. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem, a Serra Leoa, né? O que os escravos tinham ontem? A Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão. O sono dormido à lua, sob as tendas da amplidão. Hoje, o que eles têm? O porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. Né? O sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte ao som do açoute e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante aos céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir com tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa, em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave do teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança. Antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Nossa, ele está dizendo que a bandeira do Brasil vai servir de mortalha para os negros africanos, né? Para enrolar o corpo. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas, infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares. Ele meio que lança uma maldição, né? Pelo que Cristóvão Colombo fez.
que foi justamente descobrir a América, que era o destino, né, que passou a ser o destino dos escravos. Beleza? Alguma dúvida? Conseguiram ver o engajamento? É claro, né? Não é difícil. E aí, na próxima aula, a gente vai falar da prosa romântica e eu já vou começar o realismo naturalismo, tá? Só que aí eu não vou usar o material da apostila, eu vou usar o material que eu mesmo fiz, tá? Do realismo em diante. Mas aí eu mando pro Rubão e ele envia para vocês. Beleza? Alguma dúvida, gente? Tudo ok? Acaba 17h30, né? Professor, Oi, fala, já amor. dá para fazer todos os exercícios de romantismo? Deixa eu ver aqui. Tem bastante, né? Ó, dá para fazer. Dá para fazer. Deixa eu ver. É ela. Dá para fazer. O 11 dá. Deixa eu ver. O 12 também dá. O 13 também dá. O 14 do Álvaro Azevedo Vagabundo dá. O 15 também dá. Noites da Taverna, porque tem um fragmento aqui grande. O 16 dá para fazer. O 17, a Canção do Africano, do Castro Alves, dá para fazer. O 18 também dá. O 19, sobre literatura romântica do poeta, também dá para fazer. O 20, Senhor Deus dos Desgraçados, dá para fazer, que é sobre Castro Alves. Acabei falando gabarito. O 21. Aí não, o 21 não façam, tá? Porque aí é sobre, ó, dá para fazer até o 20. 21 não dá, porque é sobre a obra de José de Alencar, que é o que eu vou falar na próxima aula. O 22 é sobre o romance Iracema, não está na lista. O 23 sobre o romantismo brasileiro, dá para fazer. O 24, José de Alencar, não façam. O 25 é Unesp, dá para fazer. O 26 é sobre José de Alencar, então não façam ainda. O 27, deixa eu ver aqui, o verão do... Não, o 27 não precisa fazer, é a Senhora do José de Alencar, vocês não leram? O 28, Memória do Sargento de Milícias, não precisa fazer também. Não, é um livro que estava na lista da FUVEST e não está mais. Então, se você não tiver se você tiver lido o livro, você consegue fazer, mas se você não tiver lido, não consegue. O 29, Memória do Sargento de Milícias, também não dá para fazer. O 30, Memória do Sargento de Milícias, não dá para fazer. E o 31 também, Milícias, não precisa fazer. Ou seja, dá para fazer do 1 ao 20, que é sobre poesia. Do 21 ao 30 é sobre prosa. Dá para fazer 2 ou 3. Tá? Então, vocês já podem fazer. E aí, no início da aula que vem, eu passo o gabarito para vocês e tiro algumas dúvidas eventuais, se alguém tiver. Tá bom, Ana? Beleza? Tá bom, prof. Obrigada. Belezinha. Ok. Acaba 5h30, né? Então, é 5h30 que acaba, Davis? Eu acredito que sim, é 1h20 de aula, né? Uhum. Beleza, então. Então, até a próxima aula. Aí, semana que vem, a gente tem aula das 10 às 11h40, depois do meio-dia às 13h20 na quarta, e esse mesmo horário na quinta. Ou seja, a gente vai conseguir matar até pré-modernismo, né, semana que vem, com as aulas da semana que vem. Aí a gente já entra na vanguarda europeia e modernismo. Beleza, gente? Cansei. Um beijo para vocês. Faça o exercício do 1 ao 20, tá? Tá bom, Manu. Obrigada. Tá, só uma coisa, rapidinho, antes de vocês irem embora. Eu queria fazer uma... Vou bolar uma questão dissertativa sobre até o romantismo, certo? E eu vou mandar para vocês por e-mail
E eu queria que vocês... que eu queria ver o texto de vocês, a escrita, que eu não conheço a escrita de vocês. E para a segunda fase, como eu corrijo a segunda fase, é interessante eu ter essa noção, assim, olha, melhor isso daqui tá ruim, né? Eu vou bolar, aí eu envio, você faz e me reenvia se você quiser. Tá? Não é obrigatório, não. Mas é só para eu ter uma noção de como cada um escreve. Eu não sei, conheço a Isa, conheço a Letícia só. Né? Tá bom, gente? Tá bom, Manu. Então, boa semana. Tá bom, Obrigada. professor. você também. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigadão e boa Tchau, semana. professor. Beijos. Tchau, tchau.